Podcast número 29 com Jake Janeiro. É um podcast sobre entender as relações entre os homens e as mulheres com base na biologia evolutiva, observações e experiências comuns e as aplicações práticas desse conhecimento na sedução. O episódio de hoje é sobre discutir o título do podcast, o que significa ser uma ovelha negra. Eu já queria começar a falar sobre isso e eu recebi uma mensagem, uma pergunta de um ouvinte que é muito pertinente e já vai nos levar naturalmente a essa discussão. Antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer a todos que compraram o produto. Alguns de vocês ainda não me adicionaram no Facebook, então eu ainda não consegui colocar vocês no grupo secreto, mas eu pretendo utilizar aquele grupo. Alguns de vocês já são da mesma cidade, vão achar os melhores wings possíveis. Além disso, aquele grupo secreto é uma forma de comunicação entre nós. Pode inclusive virar um grupo de WhatsApp se vocês acharem interessante. Então, se você comprou o produto e nunca entrou em contato comigo antes, eu não consegui te achar, então eu mandei um e-mail com o link do meu Facebook. É só me adicionar lá que eu te coloco no grupo. E o que mais eu ando fazendo geralmente? Eu estou com um outro projeto já muito interessante e bem diferente desse primeiro projeto. Eu estou escrevendo um livro agora. Não é aquele livro que seria um texto técnico-filosófico do Manifesto da Ovelha Negra. Não vai ser esse livro. Vai ser, na verdade, um romance. O título do romance até agora é Vida Baixa de Alto Nível. E vai ser um romance que conta justamente o assunto do podcast de hoje. O objetivo do romance é contar a história de quem vai da ovelha para a ovelha negra, né? Do pensamento coletivo para a individualidade, de questionar algumas narrativas sociais padrões. É sobre virar a ovelha negra. Essa é a grande ideia por trás do livro, e ela não se passa só em um personagem, até porque eu quero que ela seja arquetípica, né? Eu estudei bastante psicologia desde que eu era pequenininho, se você não sabe. De grosso modo, um arquétipo é como se fosse um molde mental que influencia como você vê as coisas e percebe as coisas. Então, eu estou eu estou tentando desenhar um arquétipo da ovelha negra, entendeu? Um arquétipo dessa jornada de ovelha para ovelha negra. E aí tem dois personagens principais no livro, e eu posso contar mais sobre isso depois. Eu já terminei o primeiro capítulo, umas 20 páginas, e então eu tô em 5% do livro concluído por aí, provavelmente. Gostaria de acabar até o final do ano, pretendo acabar até o final do ano, vamos ver como é que vai ser isso aí. E a ideia de fazer esse livro é justamente porque muitos de vocês já me pediram referências de literatura, de filmes, e eu passo algumas, e você pode ver dos filmes que eu passei, alguns maravilhosos, como Beleza Americana, Clube da Luta, Matrix. São filmes, são peças culturais muito interessantes e que têm a ver e tocam em assuntos que são relevantes para nós, mas não são 100%, elas não estão exatamente falando da vida, da perspectiva de uma ovelha negra, de um artista da sedução, por exemplo. Então, esse livro vai ser isso, ele vai ser a primeira peça cultural que vai dar imaginação moral, né? A fundação cultural para esse estilo de vida, para essa forma de pensar. E não existe nada do tipo, que eu saiba, em nenhum lugar do mundo. Vai ser uma ficção, né? Mas não vai ser uma ficção como seria Californication ou Two and a Half Men, em que você tem mulherengos ficcionais notórios, mas o que faz com que eles sejam bem-sucedidos com as mulheres é meio que abstrato e às vezes até um pouco forçado, assim. Elas simplesmente se sentem super atraídas por ele e muitas vezes não é explicado por quê, assim. Os atores até fazem algumas coisas bem, os roteiristas colocam umas linhas legais, mas o sucesso, no fim das contas, do personagem não foi um sucesso real, ele foi escrito pelo roteirista, então ele não podia falhar, né? Não é uma sedução real. Já no meu livro, Vida Baixa de Alto Nível, que eu estou escrevendo, por mais que ele seja um livro de ficção, as interações com as mulheres são reais. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou tendo uma cena num livro em um bar, numa balada,
Aí eu pego um diálogo que eu tive em um encontro que eu tive com uma garota. Tipo, 4 anos atrás. Eu tive um encontro com uma garota e um diálogo muito bom. Eu pego aquele diálogo e coloco nessa cena. Então os diálogos não só são realistas, eles são reais, eles ocorreram. As seduções ocorreram. Né? Um dos heróis principais, ele é muito sedutor, ele tem muito sucesso, mas ele também falha. Então tem muito disso, assim, ele é realista. Tá ficando muito legal, estou muito animado, o pessoal tem gostado bastante, mostrei para uns doutorados de literatura aí que gostaram muito, sempre disseram que eu escrevi muito bem, então vamos ver. Mas aguardem, o que o Jake Janeiro está fazendo agora, depois do Produto The Game, estou fazendo isso. E também vou começar a fazer em breve os coachings gratuitos. Já sorteei os 5 ganhadores do coaching, se você foi sorteado, você recebeu uma mensagem minha pelo Instagram. Os 5 que foram sorteados já foram avisados. Se eu não te mandei mensagem, então não foi dessa vez. Mas você sempre pode comprar o coaching e você vai ver depois do testemunho desses 5 cavalheiros que vai valer a pena pra caramba. E se você realmente vai investir muito tempo, se você abordou, digamos, 500 garotas, se você investiu tudo isso de tempo nessa habilidade, tempo, energia, dor emocional, seria burrice não contratar uma coaching, por exemplo, porque você já está tão investido que seria o termo correto seria uma falsa economia. Seria uma falsa economia não contratar coaching, entende? Se você está investindo tanto assim. Mas se esse não é você, ainda saia e aborde. Nunca se esqueça disso. Eu não vou falar muito disso, que esse foi o podcast anterior inteiro. Aliás, eu fiquei muito satisfeito com as reações do podcast anterior. Teve gente que tava cheio de desculpinha antes, me mandou mensagem, comecei a abordar, tô abordando tantas por dia. A primeira que eu fiz, a minha ansiedade de abordagem foi embora, mandou planilha da agenda, do que tá fazendo. Então, que bom que teve a reação desejada. Espero que ajude mesmo. Enfim, vamos agora à pergunta do ouvinte. Ele diz: eu comecei a aderir recentemente esse estilo de vida que você sugere que sigamos. Acontece que esse estilo de vida causa mudanças drásticas na vida de um homem. Por exemplo, de repente aquele cara bonzinho decide parar de ser trouxa e começa a fazer as coisas que ele sabe que sempre foi capaz de fazer. Então a sociedade à sua volta percebe e começa a comentar. A questão aqui é como lidar com esses comentários, como agir quando alguém vem e fala: nossa, você não era assim, por que você mudou alguma coisa em você? Enfim, vou deixar mais claro, o que fazer quando a sociedade à sua volta começa a reagir diante das mudanças? Espero que... Olá, Jake, tudo bem? Espero que sim. Eu tenho uma dúvida, talvez você já deve ter falado sobre isso em outros podcasts, mas vamos lá. Acho que ele mandou na ordem errada as mensagens. Mas é isso, a pergunta dele basicamente é: quando você sai do caminho batido e se aventura a abrir um caminho novo, um caminho menos caminhado, as pessoas acham estranho e comentam. Sim, elas acham estranho e elas comentam. Você não deveria se importar. É isso que está na raiz da ovelha negra. Que é a filosofia desse podcast, que está por trás desse podcast, né? A ovelha negra é basicamente uma pessoa que tem uma experiência da vida de primeira mão e não de segunda mão. E toma suas decisões dessa forma. O que isso quer dizer? O que é um conhecimento de segunda mão? Conhecimento de segunda mão é o conhecimento que você tem na escola, por exemplo. Alguém chega lá pra você e fala: a vida funciona assim, as coisas deveriam ser assim. Aí você anota: as coisas funcionam assim, bananas são azuis. Aí você anota lá: bananas são azuis. Aí você memoriza: bananas são azuis, bananas são azuis, bananas são azuis. Aí chega lá na prova: qual a cor das bananas? E você coloca: bananas são azuis. Eles falam: muito bem, você é super inteligente. Essa é a escola. Aí esse é um conhecimento de segunda mão, você sabe que as bananas são azuis. Agora, se você pega um ônibus, um avião, um trem, sei lá, um carro e dirige até uma plantação de banana, vai lá no pé de banana, pega, abre, vê a banana e fala: nossa, as bananas são amarelas com os riscos pretos, olha só, elas não são azuis. Que doideira.
Aquele cara que dizia que elas eram azuis, disse que elas eram azuis porque viu elas através de um filtro verde, e verde com amarelo fica azul, então ele achou que as bananas eram azuis. Meu Deus, olha só, elas são amarelas. Conhecimento de primeira mão versus conhecimento de segunda mão. Então, a ovelha negra é uma pessoa que não se contenta com conhecimento de segunda mão e vai buscar entender e ter uma compreensão de como as coisas funcionam que seja de primeira mão, para que ele possa ter, como consequência disso, uma vida de primeira mão. Ele vai ver, ele faz questão de entender a realidade como ela realmente funciona por ele mesmo, para descobrir ou até criar quais são os seus valores, o que é que ele quer e viver a vida de acordo com isso. Então ele não vai viver uma vida quadradinha, como manda o livro das regras, que sei lá quem escreveu, que é o conhecimento de segunda mão que a maioria das pessoas vive. E aí pra escola o tempo todo, vai pra escola, depois vai pra faculdade, sem nem saber o que você quer fazer direito, vai pra faculdade, só precisa de algum diploma, qualquer diploma é um bom diploma. E aí você sai, você arranja algum trabalho em que você é mal pago para ficar lá 12 horas por dia, desperdiçando seu tempo, obedecendo ordens de outra pessoa, acordando para um despertador às 6 da manhã para escovar o dente, escovar o cabelo, se alimentar à força, talvez dar uma cagada se você conseguir, e ir pro trabalho, onde você vai dar sua vida inteira para talvez fazer muito dinheiro para outra pessoa. E aí você vai indo nessa, até talvez você conheceu uma garota que é ok, e aí ela meio que vai com essa cara, e vocês acabam transando, e aí vocês ficam juntos, e aí vocês começam a namorar, e aí vocês têm uns filhos num casamento meio medíocre que vocês já não transam mais, e aí os seus filhos são meio ingratos, porque você também não é uma grande inspiração para eles, e aí você morre, eles substituem você e fazem a mesma coisa de novo. E aí as grandes decisões da sua vida foram escolher a cor da sua camiseta e a marca do seu carro, porque todo o resto foi decidido por você. Isso é uma ovelha, né? Ela é alimento do sistema, ela está sendo devorada e cagada para outro lado. Você sabe por que a gente trabalha, uma curiosidade, por que a gente trabalha de segunda a sexta e sábado e domingo não? Quem inventou esse sistema foi o Sr. Henry Ford. Ele chegou à conclusão, conversando com políticos e outros grandes empresários, de que essa era a melhor porcentagem de trabalho e descanso que ia fazer com que os caras trabalhassem o máximo e gastassem o máximo também. E o melhor equilíbrio entre o cara trabalhar bastante e gastar o salário todo. E é por isso que a gente trabalha de segunda a sexta. A gente, no caso eu não, né? Mas por isso que a maioria das pessoas trabalha de segunda a sexta e 8 horas por dia. Essa questão de 8 horas por dia é interessantíssima, do porquê as pessoas trabalham 8 horas por dia. Porque se você parar pra pensar, teve um economista que falou poucas coisas inteligentes, mas uma das coisas inteligentes que ele falou foi essa, que foi o John Maynard Keynes. No século 20. Ele falou, daqui a acho que 50 anos, daqui a tantos anos, nós vamos trabalhar 15 horas por semana e vamos viver uma vida de lazer, porque todos os trabalhos serão feitos por robôs. Já passou o tempo que ele falou, né? E a gente trabalha tanto quanto sempre ou até mais. Mas os trabalhos que existiam naquela época, de chão de fábrica e etc., já foram em larga parte mecanizados. É que nós criamos trabalhos novos, como gerente de diversidade, uma porrada de consultor, e todas umas profissões esquisitas, e algumas legais, como a minha, por exemplo. Nós criamos, mas é diferente porque, enfim, eu trabalho para mim mesmo, não é uma profissão, né? Não é reconhecido como uma profissão. Mas nós criamos profissões novas, criamos um departamento de RH e várias políticas e pessoas que criam formulários e pessoas que preenchem formulários e pessoas que verificam se os formulários foram preenchidos. Nós criamos várias profissões novas que alguns pesquisadores, como o pesquisador da London School of Economics, fala que por volta de metade dos trabalhos, ou 40%, alguma coisa assim, não deveriam existir, eles não produzem nada. Enfim, o fato é que a maioria das pessoas ela é engolida e cagada por outro lado, como eu estava dizendo, 8 horas por dia. Tem um conceito de cafetões americanos, que é um conceito muito interessante.
É um conceito de mileage on a hoe. A quilometragem de uma vadia, esse é o conceito. E não é o que você pensou, não é quantos quilômetros de rola passou por ela, não. Aí você vai começar a fazer a conta já. Um pau médio de 15 centímetros, na média 30 estocadas por minuto, não é isso. Isso não é a quilometragem. Apesar de que é muito engraçado pensar assim, né? Pensar nisso, mas não. Quantos quilômetros será? Mas não é isso que é quilometragem. Quilometragem de uma vadia, né? Como eles falam, mileage on a hoe. É um conceito bem selvagem, assim. É o conceito de que existe uma quantidade limitada de merda e porcaria que as pessoas conseguem tolerar antes que elas surtem. Então um cafetão olha pra mulher e fala, acho que a quilometragem dela é 2.000 fodas. Ela vai aguentar 2.000 fodas, depois ela vai quebrar, vai surtar, vai me dedurar pra polícia, vai começar a fazer merda. Então ela dura por 200 fodas, por 2.000 fodas, ou 200 fodas, 500 fodas. É a quilometragem de uma vadia, né? Então, 2.000 fodas. Por que 8 horas por dia? Porque se fosse 9 horas, você surtaria. Surtaria algumas pessoas, não é mesmo? Então a ideia é essa, entendeu? A ideia é que você faz parte, você é uma engrenagem de um sistema que pensa por você, decide os seus valores por você, faz tudo por você, e você se contenta em escolher o sabor do donut que você vai comer de manhã, a cor da sua camiseta e a marca do seu carro. Você se limita a escolher isso. E uma das 7 mulheres que deu pra você, que estava no seu círculo social. E é isso. Essa é a sua vida, essa é a sua escolha. Nós temos aparentemente tantas escolhas, mas realmente quantas escolhas nós realmente temos? O quanto nós realmente somos livres, especialmente naquilo que realmente importa. E é disso que se trata ser uma ovelha negra. Ir atrás da liberdade que realmente importa. Que não é a cor ou a marca do seu carro ou da sua camiseta. É a liberdade de decidir onde no mundo você quer morar, o que você vai fazer com o seu tempo e com quem você vai passar o seu tempo e como. E por quê, né? Por que isso é significativo para você? De onde vai vir o valor e o sentido da sua vida? Essas liberdades que importam. E é essas liberdades que nós perdemos, que as ovelhas abrem mão dessas liberdades para os lobos, né? Que seriam os Henry Fords da vida, que estão devorando a sua vida, ficando multibilionários. Políticos, enfim, são os lobos que estão devorando a sua vida. Você troca a sua liberdade por uma falta sensação de segurança, quando você está sendo devorado mesmo, que é quentinho na barriga da besta. Então, depois de ser devorado e antes de ser cagado, tem um período quentinho, que é confortável, que você sente que fez a coisa certa, e fez tudo certo, e fez o que te disseram para fazer, não é? E todo mundo fala, muito bem, legal, ninguém comenta que você mudou, que você é estranho, como assim? Ninguém fala nada disso, tudo é muito seguro e tranquilo, você está no rebanho, você está seguindo o rebanho. Então, essa é a ovelha, e a ovelha negra é aquela que fala, pera aí, deixa eu pegar um trem pra um bananal e ver que cor que é essa porra, entendeu? Então, a ovelha negra é o cara que quer ter um conhecimento de primeira mão e não de segunda mão para decidir quais serão os seus próprios valores, quem ele é, quem ele quer ser, quais são os seus valores, o que ele quer fazer com o tempo dele nessa terra. Ele vai realmente fazer uma introspecção profunda e descobrir o que ele realmente quer e quem ele realmente é. E essa é a fundação para tudo, para como você vai lidar com todas as áreas da sua vida. De fitness, de viajar, de amizade, socialmente com as mulheres, sexualmente, financeiramente, com o mundo, com as empresas. É isso que vai nortear a sua relação com tudo, né? Essa busca, esse desejo por liberdade. Então, um desejo muito grande por liberdade. Que, aliás, é muito mais seguro você seguir o seu próprio caminho, num certo sentido, do que ser uma ovelhinha. Porque se você for uma ovelhinha, é quase garantido que a sua vida vai ser bem banal. Então, você não tem muito a perder. E é com certeza muito mais seguro entender como as coisas realmente funcionam e lidar com o mundo dessa forma do que cegamente ouvir o que os outros te dizem para fazer. No fim das contas, é uma falsa sensação de segurança. Mas ser uma ovelha negra te traz mais liberdade e mais segurança de fato também. Apesar disso poder parecer contraditório. Não é. Então, isso é ser uma ovelha negra. Primeiro,
conhecimento de primeira mão e não de segunda mão. Você tá no banco de motorista da sua própria vida. E você abre mão dessa falsa sensação de segurança do rebanho. Você tem que aceitar que ninguém tem as respostas. Todas as suas dúvidas e medos, todos têm essas dúvidas e medos. Ninguém sabe o caminho. Ninguém sabe o sentido da vida. Ninguém sabe para onde nós vamos. Ninguém sabe porra nenhuma. Você tem que sair, experimentar, buscar pessoas que estão se dando bem, que sabem fazer, tentar aprender com elas, ter uma introspecção, descobrir o seu verdadeiro valor e fazer a sua própria vida. Ninguém sabe mais do que você. Ninguém é melhor do que você nesse sentido. Ninguém é bom o suficiente para te dizer como você deveria viver a sua vida, né? Até acho preocupante aqui, deixa eu olhar a mensagem de novo. Quando você falou, comecei a aderir recentemente a esse estilo de vida que você sugere que sigamos. Autolar, meu amigo, autolar. E isso é o que... Eu fui lá ver a cor da banana e isso foi o que eu encontrei que faz sentido pra mim e que traz vários resultados que eu sei que vários outros caras querem e que pode transformar e já mudou a vida de muita gente que ouve. Então, mas faça o que você quiser, eu só posso te mostrar o meu caminho. Só pode se levar um cavalo até a água, mas não se pode forçá-lo a beber. Então, sem essa ideia de seguir um estilo de vida que eu proponho, não. Eu não sou um líder de culto, não, meu irmão. Essa não é a minha pegada. Você faz o que você quiser. E também não vai jogar a responsabilidade em cima de mim, não. Ser uma ovelha negra exige que você assuma a responsabilidade pela sua vida. Mesmo quando você de fato é uma vítima, o que não é o caso aqui, mas especialmente quando você não é. Então, ser uma ovelha negra exige que você abra mão desse falso senso de segurança da sociedade, encare o vazio de frente, dance na cara de tudo, assuma a responsabilidade, tenha a proatividade de sair e viver e aprender em primeira mão. E a coragem, né? E assim, é uma filosofia mesmo. Então, lidar com os comentários dos outros é o menor dos seus problemas, né? Se você parar pra pensar realmente no que isso implica, você tá saindo por uma outra estrada, um caminho que é diferente do que os outros pregam. Um caminho que, se todo mundo tentasse, provavelmente não funcionaria, né? Por isso que isso nunca vai ser popular, isso nunca vai ser mainstream. Imagina se 100% dos homens saíssem pelas ruas abordando todas as garotas bonitas. O mundo ia parar de girar, né? Então, não dá. Mas isso nunca vai acontecer porque 99% dos homens nunca vai ter coragem de abordar. Então, ou até mesmo a liberdade mental de considerar que isso seria possível ou interessante, né? Então isso nunca vai acontecer. A narrativa que os lobos contam para as ovelhas tem que funcionar se todas as ovelhas seguirem. Então a narrativa para as mulheres é: o amor conquista tudo, vai dar tudo certo, quando chegar a hora certa você vai conhecer alguém e você vai saber quem é, blá blá blá, e aí coloque um anel no dedo dela e faça o que ela mandar. Essa é a narrativa. Esposa feliz, vida feliz, né? Essa é a narrativa que os lobos contam para as ovelhinhas e funciona para todo mundo pode fazer isso e o mundo continua girando. Agora, quando você vai ser uma ovelha negra, você vai pensar no que faz sentido para você e nem sempre isso vai combinar. E muitas vezes vai contra a narrativa que os lobos contam para as ovelhinhas. Então, sabe aquela cena do Matrix em que o Morpheus fala pro Neo... eu vou até ler, peraí, eu vou achar na internet aqui. Aqui, achei. Morfeu fala pro Neo quando eles estão naquele sistema de simulação da Matrix. Você precisa entender, a maioria dessas pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema que irão lutar para protegê-lo. Então toda mente que não libertamos ainda é nossa inimiga em potencial, né? Ele fala isso. É uma boa metáfora. Tem um motivo pelo qual a gente usa tomar a pílula vermelha, sair da Matrix, porque é uma metáfora excelente para ser uma ovelha negra, né? Sair do pensamento coletivo. Porque quando uma pessoa vive a vida inteira dela de acordo com a metanarrativa coletiva, com a metanarrativa que os lobos escreveram para ela falar a minha vida inteira foi uma mentira, isso destrói o ego dela completamente, tira todo o sentido que ela tinha dado anteriormente para a vida dela. Então
E ela simplesmente é incapaz de fazer isso. Seria muito doloroso e muitas vezes talvez seja até tarde demais para mudar de direção. Então, algumas pessoas seria injusto desplugar elas da Matrix, né? Até nesse sentido. Então, é mais ou menos por aí. E aí o ouvinte pergunta, e aí, como é que eu faço pra lidar com isso? Cara, fique feliz. Como você lida com as pessoas... crabs in a bucket, né? Caranguejos num balde. Você vai sair e eles te puxam de volta. Bom, ou eles vão ter que aceitar quem você tá se tornando, ou eles não vão mais fazer parte da sua vida. Isso, eu sei exatamente o que isso quer dizer. Isso acontece comigo muito. Eu encontrei um cara do ensino médio um tempão atrás já, ele nem me reconheceu, eu falei, você não mudou nada, e ele falou, e você mudou completamente, você parece outra pessoa. Recentemente eu encontrei 2 garotas do ensino médio, o queixo dela literalmente caiu. Ela literalmente caiu o queixo e ela falou, você se transformou. E eu adoro toda vez que eu ouço isso. Eu falo, sim. Eu mudei pra caralho, eu sou uma versão muito mais foda de quem eu era. Porque eu sou uma ovelha negra e eu descubro as coisas de primeira mão e eu sou proativo, e eu vou, eu faço, eu assumo responsabilidade, eu faço e aconteço. Então sim, é óbvio que eu mudo. O herói muda quando ele termina a jornada, e eu tô indo em várias jornadas, então mudei muito e vou continuar mudando muito. Isso é bom, isso quer dizer que eu sou uma pessoa de verdade. E sabe seus próprios valores, sabe o sentido da sua vida, o que quer e tá indo atrás e vai mudar em consequência disso. Então, se você não está ouvindo isso, é preocupante. Então, é bom que você ouça isso. Meus parabéns por ter ouvido isso, você deve estar praticando bastante se você já está ouvindo esse tipo de coisa. Não leve isso pro lado negativo. Considere como se fosse um teste de metanarrativa. Nossa, você mudou alguma coisa? Aí você fala, você notou? Obrigado. Pronto. Aceite como o elogio que é. E se a pessoa não aceitar, meu amigo, você precisa de amigos novos. Eu sinto muito, mas é por aí, entendeu? Não tô falando pra você se livrar de todos os seus amigos antigos, mas se eles insistirem em te puxar pra baixo, então eles não estão te ajudando e você não tá ajudando eles por empoderar esse comportamento tóxico. Então... se as pessoas não aceitam quem você está se tornando, você precisa mudar. Por um lado, entenda elas, tenha empatia, né? Porque nós temos uma tendência a gostar das coisas como elas são. E quando elas mudam, isso nos incomoda. Especialmente quando os outros à nossa volta mudam para melhor. Porque isso esfrega na nossa cara o quanto a gente não fez que poderia ter feito. Então, tenha um pouco de empatia, mas ao mesmo tempo... você tem que fazer o que você tem que fazer, meu amigo. Você tem que ser o seu ponto de origem mental e a sua prioridade. Então, isso eu espero que explique o título do podcast. E essa é a filosofia que vai estar no Manifesto da Ovelha Negra. Eu vou analisar cada uma das narrativas da sociedade em cada uma das áreas da vida e como maximizar a sua liberdade. Esse vai ser o tópico do Manifesto da Ovelha Negra. E eu vou contar isso, né, no Manifesto da Ovelha Negra, como um livro técnico e filosófico. E no Vida Baixa de Alto Nível, que é o meu romance, eu vou mostrar tudo isso através de uma história, uma narrativa. Então, se vocês que gostam dessa parte mais filosófica vão adorar os 2 livros. É isso, eu estou saindo de casa, vou fazer um pouco de day game. Continuem com tesão e vejo vocês semana que vem. Até mais.